Olá, turminha do quinto ano, tudo bem? A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre entradas, bandeiras e moções. Na aula de história, nós vamos ver o que cada uma representa. A expansão territorial brasileira teve início a partir do século XVII. A União das Coroas Ibéricas, Portugal e Espanha, em 1580, pôs fim ao significado Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras em espanholas e portugueses, e impediu o avanço português para o interior. A exploração e o povoamento dessas terras foram iniciados por expedições pioneiras, chamadas de entradas e bandeiras. As entradas tiveram início após a descoberta do Brasil e eram expedições de caráter oficial, que não deveriam ultrapassar o limite imposto pelo Tratado de Tordesilhas. A primeira entrada foi de Américo Vespúcio, em 1503 ou 1504, não se sabe o certo. Vespúcio, com 30 homens, entrou pelo sertão aproximadamente 40 léguas na altura de Cabo Frio, que hoje é o estado do Rio de Janeiro. As entradas, gente, teve um papel bastante importante para iniciar o reconhecimento do território brasileiro, certo? Um dos objetivos deles eram encontrar os principais interesses. Essas expedições também tinham por objetivo encontrar o que? As pedras e metais preciosos, capturar indígena para o trabalho escravo, sendo este geralmente seu principal motivo. Ou seja, então, o principal motivo das entradas era capturar indígenas para o trabalho escravo. Pronto. As bandeiras eram diferentes das entradas, eram expedições de caráter oficial, tá bom? Organizadas pela coroa. As bandeiras eram expedições organizadas por colonos portugueses, indígenas e mamelucos, que decidiram se aventurar pelo interior do Brasil sem autorização da corte portuguesa. A maioria das bandeiras partia de São Paulo e de pequenas localidades vizinhas, tais como Itu, Sorocaba, Porto Velho e Taubaté. Eles tinham como componentes os capitães, que as chefiavam, os mamelucos, que geralmente as guiavam por conhecerem a mata, os indígenas e os negros. Também fazia parte delas os padres. Algumas eram formadas por milhares de pessoas e ficavam anos no sertão. Enfrentavam sérios perigos, tais como ataques de indígenas e de animais selvagens, fome e doenças. Os bandeirantes acampavam, plantavam e, enquanto esperavam a colheita, exploravam a região. Eles utilizavam principalmente os rios Tietê, o Paraíba e o Paraná. Gente, aqui é um mapa, certo? Onde a tia colocou aí os principais trajetos das bandeiras. As bandeiras ultrapassavam a linha do Tratado de Tordesilhas, atingindo terras espanholas, que mais tarde foram acrescentadas ao Brasil. Diferentemente do que se costumava dizer, as bandeiras não povoaram o Brasil, pois ele já era bastante povoado pelos indígenas. Na realidade, foram algumas cidades criadas. As expedições despovoavam regiões, pois destruíram povoações indígenas inteiras, vendendo os nativos como escravos. E aqui a tia colocou do outro lado os ciclos das bandeiras. As bandeiras podem ser divididas em dois ciclos: o ciclo da caça ao indígena e o ciclo da mineração. As bandeiras do ciclo da caça ao indígena faziam o quê? Aprisionavam os nativos para trabalharem como escravos na lavoura. Muitos bandeirantes se tornaram famosos, como Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto, denominado Anhanguera, e Domingos Jorge Velho. Fernão Dias Paz, Bartolomeu Bueno da Silva e Borba Gato ficaram conhecidos pelo ciclo da mineração. Antônio Raposo Tavares percorreu o território brasileiro do sul ao norte pelo interior. Em sua caça ao indígena para o trabalho escravo, ele atacou vários aldeamentos jesuíticos em que os indígenas viviam, em terras que pertenciam à Espanha. Isso deu ao Brasil extensas regiões. Já o Manuel Preto era o célebre sertanista, fundador da freguesia do Ó, em São Paulo. Comandou a expedição contra o aldeamento dos jesuítas
de Igaíra em 1628. Domingos Jorge Velho, ele conseguiu destruir o Quilombo dos Palmares, formado por grandes aldeamentos onde se refugiavam os escravos fugidos e que tinham oferecido grande resistência a outras expedições. O líder do Quilombo dos Palmares era o Zumbi. As bandeiras do ciclo da mineração tinham por finalidade achar riquezas minerais como o ouro, a prata, diamantes, percorrer primeiramente os rios Tietê e Paraíba e depois subir a Serra da Mantiqueira, atingindo o vale do Rio São Francisco, onde encontraram ouro. E em seguida foram descobertas outras minas em Mato Grosso e Goiás. E as monções eram bandeiras paulistas que se deslocavam pelos rios a fim de abastecer de alimentos, instrumentos de trabalho, pólvora e armas. Os que se dedicavam à procura de minérios eram organizados por Pascoal Moreira Cabral. Os tratados de limite assinados entre Portugal e Espanha, ou seja, o Tratado de Tordesilhas, no século XVII, só confirmava as conquistas territoriais dos bandeirantes, dando assim a configuração atual do Brasil, certo? Essa figura aí é a partida da moção, que é uma pintura de Almeida Júnior. Bom, gente, na atividade de vocês, ok? Vocês vão ler mais uma vez, tá certo? Está bem fácil, vocês precisam ler novamente para poder responder às questões, certo? Então, beijos e até a próxima aula.